Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do All Lisba. Eu sou o Lisba. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre Capitão América. Eu estava revendo uma conversa com um amigo meu, enquanto a gente reassistia algum tempo atrás alguns filmes do universo cinematográfico da Marvel, e eu me deparei com uma discussão sobre o filme do Capitão América 2, que me lembrou alguns pontos que eu acho que até hoje são muito interessantes de serem tragos no nosso contexto atual da sociedade. Então eu gostaria de falar hoje sobre o Capitão América e o simbolismo que ele traz, e como ele é importante para os dias de hoje. E eu acho interessante mencionar o Capitão América, visto que, por exemplo, nós temos outros super-heróis que costumam pegar bastante desse simbolismo, como, por exemplo, o Homem-Aranha ou o principal, acho que diria, o Superman. Mas revendo toda a trajetória do Capitão América também, eu acho ele um ponto muito interessante, principalmente depois de eu ter revisto o discurso dele que ele faz no segundo filme. Caso você não saiba do que eu estou falando, no segundo filme do Capitão América, ocorre uma situação em que o Capitão e seus aliados descobrem que a SHIELD, que era a equipe de agentes que deveria estar do lado dele, na verdade havia sido dominado pela Hydra, que é uma agência oposta. E durante esse filme, o Capitão América ele invade a base da SHIELD e lança um discurso para toda a base, avisando para os agentes da SHIELD de que a Hydra invadiu e pedindo seu apoio, falando para lutarem ao lado dele. E aí, quando fui discutir com meu amigo, a gente bateu bastante no ponto do porquê que alguém seguiria o Capitão América nessas situações. Visto que ele já havia sido declarado meio que como criminoso durante o filme, então ninguém tinha certeza absoluta se ele estaria dizendo a verdade, apesar de conhecer as coisas pela qual ele luta, que é mostrado durante toda a saga da Marvel, e ainda mais com os agentes da Hydra ameaçando matar aqueles que não os cumprirem. Mas eu acho que isso é parte da beleza, porque afinal de contas, o Capitão América ele é um símbolo, e não só um símbolo americano, apesar do nome e da aparência, inclusive o próprio escudo é uma representação da bandeira dos Estados Unidos. O personagem do Capitão América ele acaba representando algo muito mais do que apenas patriotismo, ou no caso, algo mais ligado diretamente aos Estados Unidos em si, e sim sobre um moral de fazer a coisa certa, independente de lados políticos, governamentais ou qualquer outra coisa. Não à toa, nas continuações, ele vai acabar batendo de frente com a forma com que os governos enxergam isso e por isso vai começar a Guerra Civil. Mas não vamos falar desse filme hoje. O Capitão América, ele é um personagem simples. E entendam que isso não significa ser um personagem ruim. Existe uma grande diferença entre simplicidade e entre um personagem não ser capaz de entregar as coisas de forma decente. Afinal de contas, complexidade não é sinônimo de qualidade. E o oposto também não é verdadeiro. E no caso da simplicidade do Capitão América, eu acho que é algo muito bem-vindo. Inclusive, da forma com que o filme trata, combina bastante com os dias atuais. Eu vi por cima uma discussão sobre como hoje em dia as coisas estão muito nihilistas e meio dark. Eu discordo um pouco sobre a visão do niilismo, porque eu acho que de forma em geral eles interpretam apenas um lado do niilismo de uma forma muito básica e o niilismo é algo muito complexo. Mas novamente, esse não é o foco do vídeo. O ponto que ele trouxe é que, hoje em dia, é muito normal que as pessoas vanglorizem o mal, o vilão, se identifiquem com ele e acabem deixando de lado os valores heróicos, que é uma discussão muito semelhante ao que o próprio Capitão acaba enfrentando quando ele acorda do gelo e se depara com uma sociedade completamente nova e diferente do que ele viveu anteriormente. E isso não é um ponto sobre se os valores de antigamente e os de hoje em dia estão certos ou errados. O ponto não é trazer uma discussão desse tipo, mas sim sobre a importância de que, em momentos de dificuldade, você precisa perceber para poder lutar pelo aquilo que acredita. Afinal de contas, um personagem como o Capitão América é muito importante, não só porque ele influencia quem assiste, como mesmo outros personagens que também representam esse tipo de simbolismo, como por exemplo o Superman, que já mencionamos, acabam sendo um guia de esperança. E eu falo da vida real mesmo, não apenas dos filmes. Quem nunca se deparou na vida real com alguém que comentou sobre como ele tinha uma vida difícil e teve que lutar para conseguir o que queria? Vídeos no YouTube de gente relatando que se inspiraram em mensagens de animes, filmes ou qualquer outro tipo de personagem fictício e que foram movidos por essa mensagem de esperança. Isso lhe deu forças para lutar por um mundo melhor, nem que fosse apenas para si mesmo. Que é algo que o Capitão América faz bastante. Ele enfrenta o mundo diretamente para poder mostrar seus valores, para mostrar que, mesmo sabendo dos riscos e mesmo que nem todos concordem com ele, se você acredita que algo é a coisa certa a ser feita, você deve fazer ela, porque isso é uma virtude. Dentre os casos que eu citei, eu mesmo sou um exemplo. Eu já mencionei aqui no primeiro vídeo desse canal que a mensagem de esperança, de você se esforçar e fazer as coisas e tentar lutar para conseguir alguma coisa que Radmenoipo trouxe, me inspirou a começar esse canal. E é só por isso que eu estou aqui nesse momento para poder falar isso. Então essa esperança é algo que vai além de simplesmente território, política, modernidade e antiguidade, ou qualquer outro conceito que você possa apresentar. E sim sobre pessoas que querem provar que o mundo ainda é bom. E como isso nos inspira a fazer a coisa certa.
Por isso que quando eu assisto os filmes do Capitão América, ou filmes da Marvel em geral, em que ele aparece, eu sempre me sinto muito movido pelos ideais do personagem. Independente da simplicidade ou não, pela forma com que eu sempre vejo ele sendo trabalhado, ele é um personagem muito inspirador, que faz você querer correr atrás, de fazer o que é justo, não por causa de alguma recompensa, mas sim porque não vai adiantar nós reclamarmos da situação se nós não fizermos pelo menos a nossa parte para tentar melhorar ela. E é por isso que eu acho que o Capitão América é um ótimo simbolismo e que precisamos principalmente nos dias atuais. Claro, não estou falando que essa é a única mensagem certa. Vários filmes e séries podem apresentar várias mensagens diferentes e são apenas pontos de vista, ou apenas abordam o assunto de formas diferentes. E ainda podem fazer isso bem feito, como foi o caso de The Boys, que a mensagem que The Boys traz é muito diferente do que a que eu acabei de trazer nesse vídeo, por exemplo. Mas ainda assim, é bem executado. Ou seja, não é a mensagem que faz algo ser bom, mas é um extra que ajuda bastante e que eu fico muito feliz de ainda ver coisas desse tipo nos dias de hoje. Existem várias obras que podem te inspirar e vários personagens diferentes que podem te trazer essa sensação, não apenas o Capitão América. É por isso que, mesmo que o MCU não seja algo muito hypado nos dias de hoje, inclusive até o oposto eu diria, e que os filmes que eu estou abordando já tiveram sua época e não são mais tão relevantes, ainda assim eu acho que a mensagem que fica merecia um vídeo. Inclusive, aproveitando que eu mencionei The Boys, eu fiz um vídeo falando sobre a 4ª temporada de The Boys e o que eu acho que tornava ela inferior ao resto da série. Se você tem algum interesse, é só clicar no vídeo que eu vou deixar aqui que você será direcionado direto para ele. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço a todos e espero vê-los no próximo vídeo.